Olá, espero que todos estejam bem. Somos sempre agradecidos a vocês que estão conosco aqui, aprendendo junto sobre a doutrina espírita. E vamos pedir sempre, através dessa prece, que os bons espíritos nos auxiliem sempre. Criador da vida, como os filhos que somos, e sabemos da nossa necessidade de evoluir. Pedimos a Ti, Pai amoroso e justo, a sua compreensão. Eu sei que o Senhor não tem pressa, mas pedimos sempre a ajuda para que nós continuemos seguindo em sua direção, através do estudo, através do esclarecimento. E assim, com o pouco que temos, distribuir, repartir, compartilhar com aqueles que estão na mesma jornada que nós, de aprendizado e evolução. Que a sua paz esteja sempre conosco, em todos os instantes da nossa vida. Então, nós vamos aí dar continuidade ao nosso estudo, depois do nosso companheiro Rafael, aqui no item 193 do Livro dos Médiuns, aonde ele coloca aqui segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Kardec começa aqui nos ensinando sobre os médiuns versificadores. Mas aqui, quando nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861 e que aborda a teoria de gêneros, de manifestações e os meios de comunicação com o mundo espiritual e o desenvolvimento da mediunidade. E quando Kardec fala aqui dos médiuns versificadores, o que é versificador? São médiuns que falam através, recebem espíritos que dão comunicação através de quê? De versos, né? E ele diz assim, que esses médiuns obtêm mais facilmente do que os outros médiuns comunicações versificadas, ou seja, em versos. Bastante comum para os maus versos e muito raro para os bons. Olha o que Kardec está falando aqui, que essa categoria de médiuns versificadores, eles dão mais passividade, eles têm mais facilidade de dar passividade para espíritos com maus versos e muito raro para bons versos. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, a gente vai entender aqui o que há a necessidade de nós conhecermos. Por que Kardec colocou isso? Nós temos que entender que os médiuns versificadores são médiuns que nas suas comunicações, através dos versos, eles vêm traçando as linhas em versos. Mas o que é um verso? Vejamos que nós temos aí 5 linhas em um poema. E cada uma dessas 5 linhas traçadas é um verso. Correto? E o poema, o que ele é? Um conjunto de versos. E dentro dessas 5 linhas, tem um espaço para começar uma nova linha. O que nós chamamos de estrofe. Isso que nós estamos falando, Kardec colocou aqui, é para que a gente analise o verso. Quando a gente pega aí uma frase, uma linha, e aí em seguida nós vamos ter
ler as demais linhas. E cada uma desses versos tem um valor, tem uma riqueza dentro deles, para que a gente entenda qual é a qualidade do Espírito que está ali colocando esse poema, não é? Para que a gente possa analisar esses versos sobre as estrofes, né? E assim a gente possa ter o valor da comunicação ditada aí pelo Espírito. E verificar se os versos são bons, são ricos ou são fracos e ruins. Porque Kardec coloca aqui que é comum, como eu já coloquei, os maus versos dentro da categoria desses médios versificadores. Então a gente tem que prestar atenção ao analisar. Que a gente se deixa levar aí, né? Pela beleza do poema e acaba tendo uma noção não exata do que realmente aquele espírito está querendo nos dizer. E aí ele vem com os médios poéticos e coloca esses médiuns poéticos, sem obterem versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental. Nada neles denota rudeza. Então, os médiuns poéticos não têm característica de serem rudes. São mais do que os outros, próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago e seria inútil pedir-lhe algo preciso. Seria inútil pedir a ele algo comum. Então a gente vê que esses médios poéticos aí, existe os versos que são rimados, não existe? No final de cada comunicação desses médios poéticos, o final das palavras, elas rimam uma dentro deste poema. Por exemplo, uma música aqui, viu, gente? Quando olho para você, eu vejo o mar se aproximar. E no final dessas palavras vem: dentro dos seus olhos eu quero entrar. Dá uma rimadinha aí, né, gente? Mas tem aqueles poemas que não são rimados em versos. Eles são diretos. Então, é muito importante a gente observar o que Kardec está ensinando aqui, para que a gente aprenda a ver o fundo daquele poema ou daquele verso. Se for algo agradável de ler, podemos classificar aí vindos também de bons espíritos. Mas é uma qualidade de faculdade mediúnica. Esses médios poéticos. E vamos então agora o que Kardec chama aqui de médiuns positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e precisão, que se presta voluntariamente aos detalhes, às circunstâncias, às notícias exatas. Mas essa qualidade de médium que recebe essa qualidade de espírito, diz Kardec aqui, que é raro. Mas veja, e não tem muito que a gente colocar aqui, né? Que são médios que dão passividade a espíritos que são claros em suas palavras, são precisos no que dizem e trazem notícias exatas. Não tem o que a gente duvidar daquilo que ele está nos trazendo dentro da comunicação. Isso é muito bom, né, gente?
para todos nós. E aí Kardec vem nos colocar os médiuns literários. Que são médiuns literários? Eles têm sempre, frequentemente, a capacidade de entender o que não está declarado, o que está explícito. Possui estilo correto e muito elegante. E Kardec ele complementa aqui que esses médiuns literários não têm nem o vago dos médiuns poéticos, eles não têm, nem o terra-terra dos médiuns positivos. Mas esses médiuns literários, eles dissertam com sagacidade. O seu estilo é correto, elegante e frequentemente de uma notável eloquência, né? Então, nós temos aí o entendimento que é de fácil, eles têm a capacidade de entender, né, o que não está declarado. Esses médiuns aí literários. Então, continuando aqui, Kardec nos coloca os médiuns incorretos. Ele coloca que esses médiuns incorretos, eles podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. O que coloca a diferença aqui? Que essa incorreção material do estilo, ela prende-se geralmente à falta de cultura intelectual do médium, que não é para o espírito um bom instrumento sobre esse aspecto. O espírito aí, isso liga pouca importância. Para o espírito, o pensamento é a coisa essencial e vos deixa livre para dar-lhe a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um indício de inferioridade do espírito que se manifesta. Então, a gente vai entender aqui, né, que essa incorreção que Kardec está falando é referente à caligrafia, termos repetitivos, muito longos, né? É uma deficiência do conhecimento do médium, da parte intelectual, porque todo o seu elemento cerebral não é bem exercitado para que o espírito encontre nesse cérebro boas condições para expressar as suas ideias. Então, vejamos, quando nós estudamos o médium mecânico, lá no início, o espírito encontra dificuldade para se comunicar, não é? Porque o médium ele tem uma rigidez no começo das manifestações, o que acaba se tornando um obstáculo para o espírito. E esse médium terá que ser treinado para realizar uma boa comunicação, deixando então, não é, o braço livre, fácil, para que o espírito possa se comunicar. Então a gente vai ver que um médium que estuda mais, que lê mais, que busca conhecimento, que produz elementos favoráveis para o espírito
possa melhor se comunicar, ele é uma melhor ferramenta para o espírito. Por quê? Para o espírito, a gente sabe que é essencial o pensamento do médium, para que ele possa dar forma para aquilo que ele quer falar. Mas o espírito, ele não fica preso a essa dificuldade do médium, não. Caso o médium as tenha. O espírito, o espírito elevado, ele não se apega à forma, né? Nós que temos que ter o conhecimento e retirar a nossa melhor interpretação. Caso as ideias trazidas pelo espírito seja falsa, não é? E não seja lógica, aí nós temos que ter o crivo da razão. Vamos entender que essa comunicação vem de um espírito de ordem inferior quando não tem um ensinamento moral. Todo mundo entendeu até aqui? Essa categoria de médium? Depois a gente pode estar vendo isso com mais lucidez lá dentro do curso, no grupo de estudo do Livro dos Médiuns, sobre esses médiuns incorretos. Mas vocês também poderão deixar aqui no YouTube qualquer dúvida que tenham. Nós responderemos também. Aí já falamos então desses médiuns incorretos e vamos então aos médiuns historiadores. O que Kardec vem nos ensinando aqui? Que esses médiuns historiadores são aqueles médiuns que têm uma aptidão especial para o desenvolvimento histórico, de história. Essa faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium. Porque se vem pessoas sem instrução e mesmo criança tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade. Variedade rara de médios. Aqui ele coloca de médios positivos. O que ele coloca? Porque os médios positivos, eles têm clareza e precisão do que eles estão falando. Eles dão notícias exatas. Então, Kardec confirma aqui que esses médios historiadores são raros, diferentes, né? Que ele coloca aqui, que é uma variedade rara de médios positivos. Então, o que nós vamos ver aqui desses médios historiadores? Que eles têm uma facilidade de explanar o quê? História. Essa faculdade, como todas as outras, independe do conhecimento do médium. Na Revista Espírita, tem um espírito de uma menina bem pequena, né? De idade bem tenra, que se comunica com conhecimentos históricos muito profundos. Kardec senta com essa menina, faz perguntas relacionadas à história e a menina explana com muita facilidade o conhecimento. Mas tem um momento interessante no final da entrevista. O que a menina faz? Ela pergunta se acabou e sai correndo para brincar. Então, aí a prova de que não era ela, né, que estava aí se explanando. A explicação dada é que a mãe dela é uma professora e, ao ir lecionar, essa mãe leva a filha consigo. Ela participa das aulas da mãe e isto faz com que ela traga dentro dela lembranças e conhecimentos que ela ainda não adquiriu. Interessante isso aqui também, né, gente?
para que a gente possa estar aí vendo com mais clareza essa faculdade. Ela não adquiriu aqui. Conhecimentos esses que estão ainda em germe para esse corpo pequeno do momento. Aqui não é uma mediunidade. A criança fala através do seu conhecimento. Então, o espírito que se comunica, ele encontra nesse médio elementos favoráveis para a sua comunicação. São os chamados médios positivos, que trazem comunicações assertivas, exatas. Então, vamos entender aqui que os médios historiadores é uma variedade de médios positivos. Depois vocês procurem lá a revista Espírita, para que tenham uma clareza maior. E também pode deixar as perguntas aqui, que vocês não entenderam, a gente estará aí colocando. Então, vamos ver aqui os médios científicos. Não dizemos sábios, Kardec coloca, porque podem ser muito ignorantes. E não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas à ciência. Então, a gente vai ver aqui que esse médio positivo, essa observação que Kardec coloca aqui, que ao classificar os médios científicos, ele não o estão classificando como sábios. A sabedoria não está na formação profissional. Não é verdade? Ele poderá ter instrução, mas ser um ignorante do conhecimento. Não do conhecimento científico, mas do conhecimento do viver. Mas esses médios, com conhecimento científico, as comunicações vindas através deles poderão vir espíritos que já dominam essa área científica. Por isso é classificado de médium científico. Então a gente vê que a sabedoria não está na faculdade, né, gente? Ali nós vamos ter o quê? Conhecimento. Vamos grifar bem esse item. Continuando aqui, Kardec vai falar aqui de uma faculdade mediúnica bem interessante que nós precisamos conhecer, que é médios receitistas. Ele coloca aqui que sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com médios curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito. E não tem por eles mesmo nenhuma influência, bastante comum. Então, o que nós vamos poder ver? Eles são intérpretes dos espíritos, sim. Servem apenas para prescrever a receita? Sim. Eles não são médios curadores, eles só transferem o pensamento do espírito para a receita. O médico que trabalha com mentores no trabalho de cura são médios curadores. Agora, para classificá-los como médio de cura, existe a necessidade da constatação. E nós estamos vendo aqui que o médio receitista, ele não tem o conhecimento daquilo que ele receita na maioria das vezes, não. E só que nós, quando nós vemos um médio com essa faculdade, a gente acredita que ele faz a receita e ele tem a faculdade mediúnica de curar. Não é assim. Kardec deixa isso aqui bem claro para nós. E fala que para que a gente classifique um médio de cura, há necessidade de constatar
a cura, não uma só, né, gente? Realizada por ele. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui para o médium religioso. Aqui Kardec coloca que ele recebe mais especialmente comunicações de um caráter religioso, ou que tratam de questões de religião, não obstante, indiferente das suas crenças e seus hábitos. O médium religioso, o espírito que se comunica através do médium religioso, ele vai encontrar nesse médium aquilo que eles querem transmitir, né? Porque o médium já tem suas crenças, os seus hábitos religiosos, que faz o quê? Que facilita a atuação do espírito com essa modalidade. O importante é que essa comunicação tenha um fundo moral para auxílio de todos. Então vamos aqui nos médiuns filosóficos e moralistas. Kardec fala aqui que essa comunicação desses médiuns tem geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia. É muito comum uns para a moral. Essas passividades, quando nós recebemos desses médicos filósofos ou moralistas, é mais para nos ensinar moral no nosso aprendizado como espíritos. E ele coloca uma nota aqui, ele não, Erasto, coloca uma nota. Todos esses matizes são variedade de aptidões de bons médios, quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou outras acima de sua capacidade intelectual, estejais persuadidos de que o possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente, fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médios são para ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto. É o que Erasto está aí colocando para todos nós aqui. Então ele já tem aí, né, um conhecimento de uma alta filosofia, esses médios, com um grau já bem elevado. Kardec então coloca aqui que esse médium ele vai desenvolver na questão moral, e ele continua dizendo que no campo da ciência, no campo da história, no campo da medicina, né? E que esses médios já trouxeram esse conhecimento antes, né? Por isso eles trazem aí essa comunicação tão precisa, algo de grande relevo. Kardec explica aqui também que esse médium já trouxe esse conhecimento de outras existências. Esse conhecimento já está no estado latente dentro do médico. E o espírito atuando sobre a matéria, os elementos cerebrais, nos elementos cerebrais deste que o médium possui, ele vai produzir uma condição mais fácil para a atuação do espírito, encontrar a sua parte aí intelectual. Se fosse um médium sem esse conhecimento, ficaria mais difícil para o espírito consagrar suas ideias e propósitos aí filosóficos e morais. E a gente aqui já vê a envergadura do espírito que está trazendo essa informação para nós, né? Que é Erasto. Então agora, gente, nós vamos aí estarmos conversando juntos aqui sobre essa outra parte aqui,
que são os médios de comunicações triviais, como diz aqui Allan Kardec. Nossa, gente, coisa interessante aqui aconteceu comigo. Mas vamos lá. Vamos seguir. Então, ele falou aqui dos médios. Kardec falou. Nós vamos aqui a questão 194, para que a gente feche. É a quarta parte, segundo as qualidades físicas do médium. Kardec fala aqui dos médios calmos, né? Que eles escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. É o que todos nós precisamos exercitar dentro de nós, né? É a calma, é a paciência. E os médios calmos, eles já têm também auxílio dos espíritos que se comunicam através dele. Mas por quê? Porque eles dão essa qualidade ao espírito, da sua calmaria, da sua lentidão, para que o espírito, então, se comunique através deles. E tem aqui Kardec vindo nos colocar os médios velozes. São aqueles médios que escrevem com rapidez, maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente. Eles não têm noção que estão escrevendo com tanta velocidade no estado normal, né? Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago, diz Kardec. Disseria que há neles uma superabundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Então, veja, esse médium tem fluidos mais abundantes que dão a condição desses espíritos velozes se comunicar através dele, instantaneamente. Essa qualidade, algumas vezes, é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja um médium. Ou seja, um médium, por escrever muito rápido, então ele faz aqueles garranchos, né? Que, digamos, se eu ou você for ler, a gente não vai entender. Mas o médium que deu a comunicação, ele vai entender o que o espírito ditou ali para ele. E ele continua dizendo assim que é muito cansativa essa faculdade de médiuns velozes, porque desprende muito fluido vital do médium inutilmente, né? E aí Kardec vem falando dos médiuns convulsivos. Interessante aqui. São os médiuns de um estado de hesitação quase febril. A mão do médium, algumas vezes, toda a sua pessoa, todo o médium, ele é agitado por um tremor. E que eles não podem dominar esse tremor. A causa primeira, sem dúvida, é orgânica, mas depende muito também da natureza do espírito que se comunica através deles. Os espíritos bons e benevolentes, eles produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa para o médium. É preciso que esses médios não se sirvam senão raramente de sua faculdade mediúnica, cujo uso muito frequente poderia afetar o sistema nervoso. Isso está lá na identidade, né, no capítulo da identidade, distinção dos bons e os maus espíritos. Então, a gente vê aqui que esse médium convulsivo, ele tem que dar pouca passividade, né? Para que ele também não venha a adoecer no exercício da sua faculdade. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Podem estar deixando aí
e a gente encontra vocês lá no grupo de estudo do Livro dos Médiuns no WhatsApp. Gratidão a todos, a vocês que ficaram conosco até aqui. Agradecendo muito, muito, muito a colaboração. E vamos então nos comprometer a voltar na próxima semana, dando continuidade aí através do item 1955, segundo as qualidades morais do médium. Esperamos que todos possam fazer um bom proveito dessa dissertação e colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui. E que bom que estamos aprendendo como espíritos que somos. Será para sempre. Até, gente, a próxima aula. Fiquem bem.